Meus amados, pegue a sua Bíblia por gentileza para acompanhar a leitura do texto bíblico nesta tarde. Glória a Deus. Vamos ler, meus amados, a palavra do Senhor. Aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 3 e o versículo 1 para a nossa meditação nesta tarde. Marcos, capítulo 3 e o versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Você que não tem uma Bíblia aí, só me ouça para você entender o que Deus tem para falar com você nesta tarde. Está escrito assim: de novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Amém, queridos? Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, Deus fiel e verdadeiro, a Tua palavra foi lida, Senhor. Fala conosco nesta tarde de uma forma clara, dinâmica e objetiva, para que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Fala conosco e fala poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, dobre a sua atenção para você entender a mensagem. Meus amados, nós lemos o texto aqui no Evangelho de Jesus, que Marcos escreveu, no capítulo 3 e no versículo 1. Aqui nós vemos uma história maravilhosa e chocante, uma narrativa que traz um dos milagres feitos por Jesus de Nazaré. Nós lemos que Jesus entrou numa sinagoga. E sinagoga, queridos irmãos, naquele tempo existia o templo. No tempo de Jesus existia o templo que foi construído, que foi edificado por Herodes. Então o templo era muito grande. O templo que Herodes fez era muito maior do que o templo que foi feito por Salomão. Mas existia também as sinagogas. E as sinagogas eram como uma espécie de congregação. Hoje nós não temos a igreja central. Então o templo era como se fosse a igreja central, a sede. E as sinagogas eram as congregações. Então Jesus entra dentro daquela sinagoga onde os líderes estavam ali reunidos, os fariseus, os mestres da lei, estavam ali reunidos para cultuar a Deus, para ler as Escrituras. E ali Jesus sente o desejo no seu coração de entrar naquela sinagoga. Porque Jesus já sabia que tinha alguém ali dentro que precisava receber um milagre na sua vida. E quem era este alguém? Era o homem da mão mirrada. Nós lemos, meus amados, que tinha um homem dentro daquela sinagoga, dentro daquela congregação, que tinha a sua mão ressequida, a sua mão mirrada.
Esse homem estava passando por este momento na sua vida, a sua mão estava completamente ressequida. E ali ele não podia fazer algumas coisas por conta da sua deficiência, da sua mão estar ressequida. Então, queridos, Jesus fica no meio ali da congregação onde todos estavam reunidos. E começaram a olhar para Jesus. Segundo o que está escrito, eles começaram a olhar para Jesus, esperando o que ele iria falar, o que ele iria fazer. E o que me chama a atenção nesta mensagem é que Jesus se compadece daquele homem. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado à terra para salvar as almas perdidas, para realizar milagres, maravilhas e proezas. Então, querido, Jesus não podia ver alguém sofrendo que ele se compadecia e fazer o milagre na vida daquela pessoa, segundo a sua fé. E este homem estava ali dentro daquela sinagoga e Jesus chama ele: vem aqui para o meio. E se você meditar nesta mensagem, meu amado, minha amada, ouvinte do programa A Voz da Libertação, se você ler esse texto com muita cautela, com muita diligência, você vai entender que foi feita uma armadilha. Eles pegaram aquele homem e colocaram ele de propósito ali dentro daquela congregação para ter o que fazer com Jesus, para pegar ele. Porque os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles guardavam o sábado. Eles seguiam a lei de Moisés. E segundo a lei, não se podia trabalhar ou fazer qualquer tipo de coisa no sábado. Tinha que guardar o sábado, porque era o mandamento. E este dia era sábado, queridos. Era um sábado, aonde Jesus estava ali dentro daquela sinagoga, nesta reunião. E Jesus se compadecendo da situação em que aquele homem estava, com a sua mão seca, com a sua mão ressecada. E muitas pessoas zombavam dele, muitas pessoas caçoavam daquele homem, daquele pobre homem que estava ali. Ele não tinha culpa daqueles homens que estavam planejando mal contra Jesus, não. Ele não tinha culpa, mas Jesus pegou e chamou ele para o meio e disse para aqueles homens: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E eles ficaram sem falar nada. E Jesus fala àquele homem: levanta-te e vem até aqui. Queridos, Deus está falando com você nesta tarde. Talvez você está aí cabisbaixo, aflito, angustiado, jogado ao chão, dentro de uma rede, em cima de uma cama, sem vontade de viver, sem perspectiva de melhora. Mas Jesus te diz nesta tarde: vem para o meio. Ele te chama, assim como ele chamou aquele homem que estava enfermo, assim como ele chamou aquele homem que estava problemático, com a sua mão mirrada, com a sua mão ressecada. Ele te chama nesta tarde: vem para a minha presença. Ele te chama, querido. Não importa o seu problema, não importa a circunstância em que você se encontra, não importa o que você está passando, qual é a enfermidade que você está sofrendo. Jesus é o médico dos médicos. Jesus não está perguntando se o médico falou para você que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ele não está preocupado com o diagnóstico da medicina. Ele está preocupado com a sua fé. É se você vai acreditar, é se você vai se levantar e vir a Ele. Pois Ele falou, Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, queridos, basta você tomar uma atitude. Basta você tomar uma iniciativa de se chegar a Jesus.
e ele se achegará a vós. Mas só que hoje, meus amados, muitas pessoas não têm mais fé, não acreditam mais nos milagres, não acreditam mais nas maravilhas, não acreditam mais em Deus. Mas Ele é o mesmo, Ele não mudou. Assim como Deus fazia milagres no passado, assim como Jesus curava antes, assim como Ele curou muitas pessoas, ressuscitou mortos, Ele ainda continua fazendo milagres, porque Ele é o Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor. E você que me ouve nesta tarde, você que me escuta, Jesus está falando com você. Vem para o meio. Se aproxime de mim. Eu quero fazer um milagre na sua vida. Eu quero fazer uma obra tremenda na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero dar um basta a esse sofrimento. Então, meus amados, ali Jesus chama aquele homem e segura na mão dele. E Jesus fica indignado, segundo o texto que nós lemos, com a dureza dos corações daqueles homens. Aqueles homens estavam planejando mal contra Jesus, mas Jesus estava ali com uma boa intenção de operar um milagre na vida daquele homem que estava sofrendo, com a sua mão mirrada, com a sua mão ressequida. Veja como está escrito no versículo 4 do capítulo 3. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Meus amados, hoje muitas pessoas têm deixado Jesus e o Espírito Santo entristecido pela falta de fé, pela incredulidade, pela dureza do seu coração. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso Jesus fica indignado com a atitude daqueles homens que se diziam conhecedores da lei, que se diziam conhecedores da palavra, que se diziam servos de Deus, mas estavam com a intenção de maldade. Aleluia, bendito seja Deus. Mas Jesus falou àquele homem: estende a tua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada para a honra e glória do nosso Deus. Veja, meus amados, como Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele homem que estava com a mão seca estendeu a mão e no exato momento ele foi curado. Naquele exato momento ele recebeu a cura. E os fariseus que estavam ali presentes tiveram que ver o milagre de Deus, tiveram que ver a grandeza. Bendito seja o nome do Senhor. E está escrito no versículo 6, os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matariam. Veja, trazendo esta mensagem para a nossa vida, tem muitas pessoas hoje que estão desta mesma forma. Enquanto existem servos de Deus, irmãos que estão fazendo a obra, que estão contribuindo para o reino de Deus, que estão levando uma palavra, levando a mensagem, cantando, louvando, adorando, pregando, outros estão à procura de matar os que estão fazendo algo para Deus. É assim, queridos, assim como Jesus era perseguido, nós também somos. Não é diferente. Não é diferente, não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero te falar nesta tarde, assim como Jesus venceu, você também vai vencer. Não pare, não desista. Se estão te perseguindo é porque você está dando fruto. Se estão te caluniando é porque você está dando fruto, você está produzindo.
E eu te digo, continua firme, continua dando fruto, continua fazendo a obra de Deus. Porque é Ele que vai te abençoar. É Ele que vai te dar vitória. É Ele que vai abençoar você cada vez mais. Porque Deus nos chamou para isso, para fazer a sua obra, e não para ficar de braços cruzados. Então, meus amados, eu me maravilho. Eu fico maravilhado com esta mensagem, porque Jesus curou aquele homem. Mesmo aqueles homens ali, os fariseus, os mestres da lei, estando maquinando mal no seu coração contra Jesus, mas ele não estava preocupado com aqueles homens. Ele estava preocupado em fazer o bem, em operar milagres, em mostrar para as pessoas que ele veio para dar vida e vida com abundância. E nesta tarde eu te convido para hoje à noite, a partir das 19 horas, comparecer na igreja pentecostal Deus e Amor, onde Deus tem um milagre reservado para você, onde Deus tem uma palavra poderosa para falar a você, ao seu coração, você que está batido, você que está amargurado, enfrentando um momento de crise, de enfermidade, de tristeza. Jesus quer te libertar, Ele quer te salvar, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo continue falando mais alto em cada coração.